Paz, galera! Bem-vindos a mais um Bate-Papo com Sol. E vocês perceberam, né, que a gente tá um pouquinho diferente aí no novo formato. Não mudamos de estúdio, a gente só mudou o ângulo da câmera mesmo. Então, nesse novo formato, a gente vai estar postando conteúdos aí no YouTube e no nosso Spotify de 15 em 15 dias. E para começar aí nosso episódio, nesse novo formato, novo estúdio, novo ângulo, a gente vai conversar aí sobre o início do nosso ministério, né? Ministério Um Só. Temos aí hoje a presença. Tem uma pessoa aqui na mesa que vocês não conhecem ainda, porque ela estava só atrás ali das cortinas do podcast, dos bastidores, Mas hoje aí meu amigo, pastor Pedro Silva, minha amiga Ana e minha esposa. Aí, ó. Oi, galera. Oi. Não. Oi. E vamos trocar uma ideia hoje aí sobre o início do ministério. Então, começou contigo, cara, vai lá. Sempre Começou contigo isso aí. Foi você. Então, explica aí, Pedro, pra gente dar início a esse bate-papo. Vamos devagar por partes. Por partes, Começa do Tem início. muitas etapas ainda pra... Então, Ministério só. Como que eu vou falar do início dele? Eu acredito que ele começou bem antes, né, de propriamente a gente dar o início ali, fazer aquela primeira reunião. Eu acredito que começou muito no nosso coração, de, de sempre ter sede, assim, de justiça, de ajudar o próximo, de servir pessoas, né? Então, mesmo ainda, como a gente contou nesses episódios que a gente fez sobre o livro, mesmo naquele tempo da religiosidade, enfim, o nosso coração ele sempre queimou por isso, sabe? De verdadeiramente servir pessoas. E eu me lembro de vezes que nós sentávamos em casa, eu, a Dana, minhas irmãs, família, e a gente comentava sobre, bah, que legal que seria se um dia a gente tivesse um ambiente, né, que a gente acreditava que era o correto Sim. de não extorquir as pessoas, de não olhar para aquilo que as pessoas podem oferecer, mas de entregar, de servir as pessoas, que é o que eu acredito que é o modelo de igreja que Cristo veio trazer, né, para nós. Então, eu acredito que o Ministério Só começou no nosso coração, mesmo antes da gente saber o nome, mesmo antes da gente imaginar assim que um dia nós estaríamos aqui falando, né, de um ministério que Deus nos deu, que já vai, o ano que vem vai estar completando 6 anos aí no meio do ano, né? E o início assim foi essa quando a gente saiu da religiosidade, né? Então a gente fez essa transição entre religiosidade e reino, que a gente já contou um pouco também nos outros episódios. E ali, quando nós estávamos vivendo essa questão de reino, né? E teve uma mudança ali, uma modificação e começou-se a passar a não mais viver o reino, só falar do reino e a gente começou a identificar questões da própria religiosidade num ambiente ao qual se falava de reino. Então, naqueles dias ali aconteceram algumas questões, a Dana também vai poder falar ali a parte dela, né? Mas aconteceram algumas questões que foram nos frustrando, Frustra. frustrando dentro daquele ambiente ali. E aí a gente começou a pensar em sair de novo, né? Sair de novo não, sair daquele lugar como tinha saído do outro. Por essas questões de cobrança financeira, os jovens gastam dentro da igreja, porque os jovens isso, porque não sei o quê, e aí começou muitas coisas, e a gente começou a identificar isso como questões de religiosidade num ambiente onde se falava muito de reino, mas não se vivia o reino. E naqueles dias eu comecei a buscar em Deus, a orar. A Dana já começou a não querer mais estar indo nos cultos, porque ela já dizia não serve mais para mim, não dá mais. E aí eu comecei a orar. E eu me lembro que uma vez foi um casal de amigo nosso lá em casa. E eles disseram, vamos para a igreja tal, lá na outra cidade. E eu disse, olha, eu tanto assim que eu já passei por dentro de igreja e de novo acontecendo isso, de novo nessa situação, eu não vou mais para a igreja. Se eu ficar
que eu fique dentro da minha casa, que nós vamos fazer culto aqui dentro. E eu nem imaginava ainda ali, não tinha passado ainda pela minha cabeça de dar um início a um ministério, uma comunidade de fé, né? E eu disse isso, nós vamos fazer culto aqui dentro de casa, eu não vou mais para a igreja, porque é sempre a mesma coisa, Sim. né? Começa bem, começa tudo bem e muito bom, e depois as pessoas se perdem no meio do caminho. Então ali depois que eu falei aquilo ali, passou alguns dias, a coisa só piorou, então eu já estava pensando em sair, mas eu me lembro que eu comecei a falar com Deus e eu disse, Senhor, eu vou orar e eu quero que o Senhor me dê uma resposta, porque eu não vou fazer igual eu fiz a outra vez, né? A outra vez sair assim de uma forma, virar as costas e ir embora. Eu quero sair conversando com as pessoas, olhando no rosto dela. E, acima de tudo, eu quero sair sobre uma palavra do Senhor. Não quero sair por mim ou por um desejo do meu coração, ou porque eu acho que tem que sair. Eu estou esperando a tua resposta, estou esperando a tua palavra. E passou os 30 dias ali, né, orando e a resposta vem. Então, ali virou algo, mas antes disso, Deus fez algo no coração da Dana que eu gostaria que ela também compartilhasse Sim. para vocês e para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo. Então vai Sim. lá. Eu vou Missionária. É. né? falar. Não, a gente vai ter de surpresa. É, agora A gente não conhece. A gente então estava dentro desse ambiente de reino, né? Mas nós começamos, então, como o Pedro falou, a ver muitas coisas dentro, que fazia exatamente igual dentro da religiosidade, porque então a gente foi um hospital de cura aquele ambiente para nós. Naquele ambiente a gente foi direcionado a ser curado, a gente fez escolas ali, a gente teve uma visão Sim. de muitas coisas ali. Só que o pastor da época, então, né, ele saiu e deixou alguém no lugar dele. E essa pessoa, então, começou a, a, a mexer nesse reino, né? Colocar a religiosidade dentro. Tipo, situação de colocar nome em envelope, de começar, não pode isso. Como o Pedro falou dos jovens, os jovens têm que pagar, tem que não sei o quê. E nós trabalhávamos com jovens, eu e o Pedro, e vocês sabem isso, então Sim. a gente sempre teve o caixa ali dos jovens e a gente sempre mantia muito a igreja, ajudava tudo. E o Pedro tinha até feito, ele ia fazer uma escola, né? Pedro ia trazer um professor de fora para dar aula de teologia. E no domingo ele teve na igreja para conhecer a igreja, e na segunda, então, o pastor que ficou no lugar lá chegou na Ia segunda-feira. começar no outro final de semana. Chegou e disse, ó, não vai ter mais, né? Então a nossa palavra foi jogada né? Então isso começou a incomodar nós começamos a sentar, ter tempo de mesa, daí a gente via muitas coisas e isso começou a me levar para aquele lugar que nós tinha saído. Sim. E Começou a daí, mexer dentro de ti. né, daí em mim, eu comecei a ficar ruim. Então, um dia ele chegou lá em casa e disse, ó, acabou a partir de agora, é eu que cuido Do do caixa. caixa dos jovens, né? Tu viu que era tudo do dinheiro. Uma ditadura, né? Ditadura. Eu peguei o negocinho que nós tinha com dinheiro, atirei nos peitos dele. Eu disse, pega isso aqui, teu problema é dinheiro, pega ele, mas eu não vivo mais debaixo de um negócio desse, né? E eu sei que no primeiro final de semana eu disse para Pedro, eu não consigo mais viver isso para mim. Eu não sei o que Deus quer de mim, não sei o que Ele espera da gente, mas passar por tudo isso de novo a gente não quer. E naquele dia eu me coloquei, fui pro quarto, fechei a porta e eu passei uma noite falando com Deus. Eu chorei muito, eu fui muito confrontada por Deus, eu chorei muito na presença de Deus e eu perguntei muito para Deus o porquê. Eu disse, Senhor, tu me tirou, nós passamos tantos anos na religiosidade, nós vemos tudo isso que nós vemos, o Senhor nos restaurou nossa casa, nosso casamento, nossa vida para agora nós cair de novo. Então, o que tu espera de nós, né? E naquela noite, eu lembro que foi a primeira vez que eu não consegui receber ninguém na minha casa. Alguns jovens chegaram e eu não consegui sair do meu quarto. E orando ali, chorando, em determinado ponto, Deus falou comigo e disse: quando foi que vocês perderam a essência? E Deus me fez me levar
há muitos anos atrás, quando nós era jovens, que nós conhecemos Jesus no... Muitos anos atrás. Muitos Não é anos. uma- Bah, É, tá revelando. A gente ainda é jovem. mais de 20 anos atrás. Muito. Alguns. Um pouquinho, um É, pouquinho. eu tinha 15 anos, 14, 15 anos. Não, hoje você Né? tem Tinha 25. 15. faz- 10 anos Gente, atrás. Nem eu tenho 20. É, Fala isso. a gente, no futebol, né, que a gente conheceu Jesus ali, jogando bola ali, Estamos brincando, tá, irmão? Pra não ficar que eu tô querendo mentir aqui. É, A Dana tem 43 e eu 44. exatamente. Também nós estamos bem. Também. É, e a gente no campo de futebol, então, um homem chegou lá e pregou, falou de Jesus para nós, e desde ali a gente começou. Nós éramos jovens que depois do treino a gente pegava, às vezes sentava na beira de campo e falava do amor de Cristo. Sim. Às vezes nós pegávamos um lugar e ia lá sem violão, sem som, sem nada, e chorava na presença de Deus. Era aquele primeiro amor, né? Então Deus me levou naquele tempo de humildade, de entrega para Ele. E quando foi que vocês perderam essa essência? E aquilo mexeu muito no meu coração, muito no meu coração. E quando eu levantei no outro dia, eu chamei o Pedro, eu disse pra ele, porque eu sempre dizia pro Pedro que eu nunca ia abrir uma igreja. Eu dizia, eu vou abrir um canil, mas eu não abro uma igreja. Mas porque eu não lido com pessoas, eu sei que lidar com pessoas é difícil, porque eu venho então de uma família de política, né? Então eu sei como isso é difícil. E muitas igrejas é esse ambiente político, né? Então eu dizia, não vou. E naquele dia eu disse, Pedro, tudo aquilo que eu te falei, esquece. Se Deus falar contigo, for a vontade do Senhor, eu tô contigo. Né? Daí entreguei isso nas mãos dele e foi quando ele disse, eu tô orando, né? Eu tenho um propósito com Deus de tantos dias e o Senhor vai ter que falar comigo. E eu só saí diante de uma palavra. E daí foi quando veio essa palavra, né? Que depois de um tempo veio a palavra. E para mim terminar minha parte nessa, quando ele foi conversar, que ele vai contar, né? Que ele foi conversar com os pastores, eu fui lá pedir perdão, né? Para aquele pastor que eu tinha discutido, agradeci pelo tempo ali, as pessoas que estavam ali, agradecemos todos e saímos de cabeça erguida, né? Tanto que a gente se dá bem, né? Hoje, depois de um tempo, eu voltei lá com a banda, né? A gente tocou na igreja e hoje vivemos numa comunidade. Então, essa foi a minha parte. E daí tu tá É. orando, cara. Orou, fez o jejum de Daniel. Ou seja, fez- Tá, não, eu fiz um propósito com Deus, né, Sim. de oração e para que Deus me desse uma resposta realmente. Porque lá se iam 20 e poucos anos, né, Mica, dentro de igrejas e acaba que tu fica, eu não diria desacreditado, eu nunca desacreditei em Deus, sabe? Sim. Tanto é que mesmo com tudo que fizeram pra gente na época da religiosidade, a Dana nunca, assim, a gente ficou um bom período em casa, Nunca pensaria em abandonar a fé. nunca né? pensamos, nunca fomos pro mundo, nunca voltamos atrás nisso. Nunca desacreditei em Deus, mas na igreja, sabe? Sim. Então, eu pensava assim, bah, de novo nós passando por essa situação, de novo essa questão. E aí eu comecei a questionar com Deus, Senhor, mas por que que a gente tem que passar por isso, sabe? A gente entra de coração, tenta dar o melhor, tenta entregar o melhor, tenta fazer o melhor. E por que essas coisas acontecem? E aí eu fiz esse propósito, eu vou orar, eu quero uma resposta tua. E no meio desse período começou a surgir esse desejo no coração de então iniciar um trabalho, né? Iniciar algo assim, porque aí eu comecei a pensar, então, se é para nós ir para outra igreja e começar bem no meio do caminho acontecer de novo, quem sabe não é a hora da gente, então, com aquilo que a gente acredita, Sim. com aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, a gente iniciar algo. Mas eu falei para Deus, eu só saio diante de uma palavra tua. E eu me lembro que aí, quase chegando perto desse período, acho que vocês estiveram lá em casa um dia, né? Sim. Que talvez, eu não sei se é melhor vocês falar ou nós, mas Ou eu. Fala e a gente vai complementando. A Lívia lembra melhor do que eu. né? A memória dela é melhor. É. Então, vai, Então conta aí. fala porque tu pra vamos ficar aí, encaixando. pra te vamos- vir é. aqui e ficar igual lá atrás sem Mas falar assim, nada. nem pediram pra mim me apresentar. Ah, tá, te Ah, apresento. Pois é. Então, gente, com licença. Bem-vindos a mais um bate-papo em só. Eu tô Eu gostaria de brincando. apresentar aqui minha esposa, É, Lívia Prá. é. Aí eu te apresentei.
Eu sou Olivia Cascando, tô com esse cara incrível. É. Ó, Editora desse livro. Eu ia Ó, falar. Viu só? A Eu editora tenho. e a. Como é que é? designer. Fez a correção ortográfica É. do livro também. Viu só? Vamos encaixando as peças aqui agora. Agora tu fala a tua Agora tu parte. fala. Então, nessa época, eu acho que Deus, ele vai alinhando propósitos e a gente nem percebe, né? Porque a gente já caminhava, então eu e Micael, a gente caminhava nessa mesma congregação com vocês. A gente não era tão próximo no início, eu cheguei depois, eu não vivia religiosidade, essa palavra. Não sabe nem falar. Você também. Essa Não viu? palavra era complicada. É. Mas eu não vivi tudo isso que vocês viram. Eu já cheguei num reino, né? Quando eu conheci o Micael, eu não conhecia nada disso. E aí o Micael logo me falou: Olha, eu vou na igreja. E na primeira vez que ele me levou pra conhecer a família dele, ele falou: Hoje tem culto. E me levou pro culto. E eu, tipo assim, não tem escolha. Essa é a minha vida e tu vai viver isso. E quando eu fui naquele culto, eu me apaixonei por Cristo pela primeira vez, assim, e nunca mais quis sair de lá. Inclusive, o Micael chegou, me largou lá e foi tocar. Lá, joguei ela lá. Ou ela fica comigo ou ela vai embora. E fiquei. Não, pra contextualizar, ela tava com as minhas irmãs, não deixei ela sozinha lá. É. Tinha conhecido. Tudo bem que foi a primeira vez que ela conheceu as cunhadas dela. Ah, tá. Era família já, era família. Mas foi assim, daí já foi nessa mesma congregação que a gente estava. E aos poucos a gente foi se conhecendo, né? Ficando mais próximos. Só que, como o Micael já citou em alguns episódios anteriores, teve algumas coisas que acabou nos afastando desse lugar, coisas que a gente estava vivendo. E a gente acabou se afastando da igreja em si. Apesar de que a gente ainda fazia muitas coisas, participava da mídia, o Micael tocava, mas a gente foi se afastando. E Foi saindo aos poucos desses lugares É. também, né? é, De participar da banda, participar da mídia. Bem nessa época de transição de liderança também, né? Sim. Nessa transição de liderança foi que a gente começou a se afastar Se desses lugares afastar. também. E foi quando aconteceu a questão que o Micael também já contou no outro episódio, em que a gente estava longe e a gente decidiu, vamos num culto, ver como é que tá. E a gente chegou lá e esse homem que estava na liderança, então, foi que nos chamou, queria marcar uma janta com nós, e a gente ficou feliz. E, na verdade, ele queria o nosso trabalho, né? Então, aí a gente se decepcionou em dobro. E bem nessa época, as únicas pessoas que nos mandaram mensagem foi vocês. E a gente nem era tão próximos assim. Vocês também estavam iniciando na questão da liderança dos jovens. Sim. Eu não sei exatamente que momento você pode falar dele. Não, quando tu chegou, se eu não me engano, tinha outra liderança, depois nesse período foi passando, foi teve a transição. transição, né? Teve o... Então, vocês foram as únicas pessoas que nos mandaram mensagem pra ver como estava o nosso coração. E isso, a gente ficou muito feliz porque alguém estava se importando com nós. E isso fez a gente se aproximar e fez a gente conhecer o coração de vocês também, né? Então, a gente começou a conhecer a forma que vocês trabalham, a forma como vocês se entregam pro reino. E a visão que vocês têm e começou a se alinhar muito com o que eu e o Micael a gente acreditava. E o Micael já tá desde que nasceu na igreja. Vai pra Tá bem. Mas eu já estava iniciando ali, então ainda assim, para mim, mesmo que não entendia muita coisa, eu já estava entendendo que o que estava acontecendo lá não estava legal. E para mim, eu não estava me agradando do que aquela liderança estava fazendo, eu não estava concordando. E isso foi nos decepcionando. E eu falava pro Micael, e o Micael, mesmo com 50 igrejas que ele já passou, concordava. 50 denominações. Concordava com isso, então a gente foi identificando algumas coisas erradas que estavam acontecendo e a gente viu pessoas diferentes que estavam naquele meio, que eram vocês dois. E a gente conversava e a mesma coisa, a gente conversava nós dois em casa e falava, a gente não quer se afastar de Cristo, esse não é o objetivo, mas aquele ambiente não é mais propício para nós. Não nos faz bem estar naquele ambiente, porque a gente não concorda da forma que as coisas estão sendo levadas. Mas, dentro desse lugar, tem pessoas diferentes. E a gente conhece o coração do Pedro e da Dana, porque eles se preocuparam com nós e a gente pôde ver mais deles. E eles não são isso que está acontecendo. Aí, detalhe, foi num apartamento de 5 metros quadrados. Tinha- Uma mini mesa, assim, não tinha... Que a gente saiu por sacada. Um ficava no corredor pra conversar, outro Tava ficava na porta, cozinha. 3 passos tava na sacada. 3 passos estavam na sacada, exatamente.
Verdade. Mas foi isso, então a gente viu que vocês não eram como aquelas pessoas, não tinham o caráter daquelas pessoas. E a gente viu a diferença em vocês e a gente conversou entre nós e a gente determinou. Então é isso. Eu não sei o que o Pedro e a Dana vão fazer, mas a gente vai estar com eles, porque a gente acredita no que eles carregam. É, e não, também não fazia assim. Que a Fiora, A Fiora É. tá ali pelos Ela- bastidores. ela quer aparecer. E também não fazia sentido ficar num lugar onde tu não concordava com a liderança e ficar murmurando, né? É. Tu tá ali, tu acaba, né? Ah, tem isso de errado, tem aquilo de errado. Sim. Tu acaba pecando também, né, Dona Flor? Exatamente. Então a gente decidiu que não estava de acordo com aquilo que a gente acreditava ser o correto. E decidimos sair. Foi quando a gente foi até a casa de vocês. Só que é engraçado, como eu digo, que Deus une propósitos, né? Porque nisso tudo, a gente não sabia que vocês estavam orando. Sim. A gente não sabia o que vocês estavam sentindo. Isso é bem importante de falar. Não, Em nenhum momento a gente sabia o que vocês estavam passando. A gente não tinha nem ideia que vocês queriam sair de lá. A gente não tinha Mas ideia Deus de sabia. nada. Foi Foi uma coisa muito pessoal minha e da Dana na época, da gente mesmo de conversar. Vamos orar, mas ninguém vai saber. Até porque a gente não queria influenciar ninguém. E até porque a gente não com tava essas indo questões. muito. Sim. Então a gente nem tava vendo muito vocês, na verdade. Sim. Exatamente. E aí foi quando a gente pediu, né, mandou mensagem pra ir até a casa de vocês. E nós falamos, olha, a gente não tá concordando com as coisas que estão acontecendo no ministério, mas a gente acredita no que vocês carregam. Então, independente do que vocês forem fazer, a gente tá com vocês. Se vocês quiserem ficar, a gente vai ficar por vocês. Porque vocês são a nossa liderança, vocês são quem a gente acredita. Então, se vocês forem ficar, amém, a gente vai estar junto. Se vocês forem sair, amém, a gente vai estar junto. A gente vai estar com vocês. E daí foi que vocês deram risada e a gente nem sabia. Nem sabia. É Daí agora verdade. continua. Tá, agora vamos. Até a situação do nome, né? Não, é importante Mas falar é- isso porque às vezes as pessoas acham, né? Porque tem casos de pessoas que saem das igrejas e fazem um motim, né? Vamos levar metade da igreja. E não foi isso que aconteceu, né? Não teve uma rebelião, não teve Foi nada. Cristo. É, exatamente. E Então, teve o nome, né? Não, tanto É, Aí é, tu falou no que o nome né? tanto é que no sábado que eu conversei com os pastores que então estavam na congregação, sim. eu ministrei, foi eu que preguei para os jovens, me despedi de todo mundo e saímos. Mas ali, então eu me lembro que foi uma quinta-feira de noite. Eu fechava ali mais ou menos os 30 dias ali que eu tinha feito o propósito com Deus. E a Dana já tinha ido deitar, eu fiquei na sala olhando tipo o que nós estamos fazendo agora aqui, do Mevan. Podcast. Não era podcast, era tipo um É. curso, um seminário, É, intensivo, assim, né? Uma questão assim, de eles contando como Uhum. eles iniciaram, né, o Ministério Mevan. E aí eu terminou ali, fui deitar e eu orei a Deus. Eu disse, Senhor, o senhor tá em silêncio esse tempo todo, mas dava pro senhor falar, pelo menos. Como é que fala? Manda o sinal. Pelo menos uma coisinha assim, porque eu lembro Sim. de eu dizer, eu quero ser literalmente o Pedro que só vai descer do barco sobre a tua palavra, para caminhar sobre a tua palavra. Não é caminhar sobre a água, é caminhar sobre a tua palavra. Sim. E naquilo ali dormi, né? Cansado, e tal, dormi, foi. Aí na sexta-feira de tarde, eu estava trabalhando na frente da minha casa, chegou uma pessoa lá, a Fiota quer aparecer. Ela quer Oi. aparecer. Fiota, Na verdade, ela sempre quer aparecer e barram ela. Daí agora ela tá fazendo uma tá revolução. falando rebelião aqui. Rebelião. Que apareceu. Agora mostra ela. Tá, Aí, tá. dá oi. Oi, Eu. gente, tudo bem? Eu sou a Ei, Fiota. agora vai ficar faceiro agora. Isso aí, agora deu. Deu. Ah, e agora? E agora? Tô dormindo. Na Tu dormiu, sexta-feira. foi dormir, isso. foi dormir. Aí na sexta-feira de tarde, tô lá trabalhando, chegou uma pessoa e disse, Pedro, eu posso falar contigo e com a Dana um pouquinho? Eu disse, pode. Daí fomos lá em casa e a pessoa disse, olha, eu vim falar algo para vocês aqui e dizer uma coisa bem importante. Daí ela disse assim, faz 20 anos que eu me converti e durante esses 20 anos, todos os meses até hoje, até esse dia, eu sempre
entreguei meu dízimo na igreja. Nunca falhei. Uhum. Porque eu entendi esse lugar. Só que hoje de manhã, quando eu estava arrumando o dinheiro dentro do envelope para levar para a igreja no final de semana, Deus me disse assim: tu não vai dar isso na igreja. Leva pro Pedro e pra Dana, porque eles são teus pastores. Uau. E aí essa pessoa olhou para nós e disse: eu quero dizer que eu não sei o que está acontecendo, mas está aqui. Eu estou fazendo o que Deus mandou eu fazer. E eu quero dizer para vocês que em todos os lugares que eu tive com vocês, sempre vocês me cuidaram mais que os pastores. Então vocês são meus pastores. E aí aquilo ali foi assim, eu comecei a chorar porque literalmente assim, é literalmente, Literalmente. Deus me respondeu nós de uma forma muito direta assim, né? Numa questão muito incisiva. Eu quero dizer que vocês são meus pastores, ou seja, aquilo ali apontava para o início de algo. E eu compartilhei então com essa pessoa, a gente contou tudo, nós choramos ali, se abraçamos e oramos. Então, isso foi na sexta, no sábado que eu contei, então, aí eu tomei a decisão de sair diante da palavra de Sim. Deus. No sábado, então, eu fui na igreja, eu conversei com os pastores, expliquei os motivos. Não tenho nada contra eles, como a Dana falou. Nós somos amigos e Sim. tal. Só que não estava mais batendo as ideias a respeito de igreja, né? De uma conduta de caminhar, né? Em direção de uma palavra de Deus. E aí eu conversei com eles antes do culto, preguei, me despedi de todo mundo, falei que estava saindo e E acabou. fui para casa. Sim. E aí na outra sexta, então, Não, daí tu ligou pra nós nesse sábado também. eu liguei para Foi vocês. nesse sábado? Foi. Foi. Foi quando ele tinha saído da conversa. Foi antes de eu pregar, eu liguei para vocês. Porque vocês tinham falado que estariam com nós, aí eu liguei Sim. para contar o que estava acontecendo. Realmente. Então, daí eu falei, Mica, aconteceu isso, hoje é o último culto que eu vou ir, vamos sair e vou iniciar um trabalho na nossa casa. E aí, então, na outra sexta-feira, que se não me falha a memória, foi dia 17 de junho. Junho? Julho. Julho. 17 de julho. Julho. 17/7/2020. A gente fez a primeira reunião do Ministério Só na sala da minha casa, na sala, na cozinha, em tudo lá de casa. Tudo misturado. Pegou uma parte de cada Aí coisa. o que acontece? Eu liguei para vocês, tinha ligado já no Sim. sábado anterior, tinha ligado pro Eduardo ali de Parobé, que também já tinha falado com a gente que estariam com a gente. E uma irmã que queria congregar com nós, que é a Tati, né? E eu fui na casa dela, expliquei para ela, disse, não, estou com vocês também. E ali a gente iniciou, fizemos a reunião. E eu busquei um texto, né, que Deus nos desse para a gente caminhar sobre ele. E que foi o texto Atos 5:42, que fala que e todos os dias no templo e de casa em casa não se cansavam de pregar e ensinar que Jesus Cristo é o Salvador ou Jesus Cristo é o Senhor. Agora não me fugiu aqui o final, mas é isso aí. Então, baseado nesse texto, a gente deu início a essa reunião falando sobre o servir as pessoas e a princípio a ideia assim que a gente tinha e a Dana era de só ficar em casa, né? Então por isso que a gente baseou muito nesse texto, Sim. né? E todos os dias no templo e de casa em casa, porque a gente via muita necessidade de restauração de famílias, de casas, de pessoas e propriamente eu acredito assim que o culto é bom, faz parte, a gente tem que estar lá e recarrega nossas baterias, né? Mas o sentar à mesa, o conversar, o deixar a pessoa abrir o coração, porque muitas vezes as pessoas vão domingo após domingo no culto e elas não conseguem ter um tempo para conversar com ninguém, elas não conseguem abrir o coração e contar a sua vida. E a gente, baseado nessas questões que nós, né, 20 e poucos anos vivendo dentro de igreja, vimos muito, a gente, não, nós vamos fazer assim, assim. Então, a gente iniciou, fez essa reunião com as pessoas que estavam lá, fizemos uma ata, como nós iríamos caminhar, como nós iríamos se portar como igreja, qual que eram os nossos objetivos, né? E o principal era servir pessoas, servir pessoas. E eu me lembro de eu falar assim, olha, gente, nós temos um violão que era do Eduardo, né? Que a gente tinha comprado para ele, Nós temos aí. que ele Lá agora. ainda usa, que nós tinha dado de presente para ele. E é o que nós temos. E nós vamos iniciar assim.
Não vamos cobrar dinheiro de ninguém, não vamos fazer lanche para vender, não vamos fazer meio frango, não vamos fazer rifa. Nós vamos conforme Deus nos der. Nós temos um violão hoje e as cadeiras de praia aqui de casa para iniciar. E é assim que a gente vai começar. Se nós tiver dinheiro um dia para comprar uma caixa de som, amém, a gente pode comprar. Mas se nós tiver o dinheiro para comprar uma caixa de som e o irmão nosso estiver precisando pagar o aluguel, nós vamos pagar o aluguel e não Sim. vamos comprar a caixa de som. Porque o nosso interesse é em pessoas. Porque eu acredito muito que esse foi o interesse de Cristo, né? Sempre foi servir pessoas, ou de restaurar pessoas, de ajudar pessoas. Então a gente iniciou assim. E graças a Deus, né? Estamos conseguindo viver isso. Eu lembro que a gente fez a ata, assinamos. Eu me comprometi e passei a autoridade para todas as pessoas que estavam ali de me corrigir, porque o que que acontece que eu vejo muito assim, Mica, Lívia, Dana, que as pessoas se perdem no caminho. Existe muitos pastores que começaram muito bem, né? E é por isso que Salomão Sim. vai falar que o importante não é como se inicia algo, mas como ele termina, porque a gente pode se perder no meio do caminho. E todo mundo é ser humano, tem as suas questões, mas o que que é importante? Vocês têm meu coração também. As pessoas que caminham comigo me conhecem, porque ao momento que vocês olharem e dizer isso aqui não é do Pedro, vocês poder chegar e me dizer, Pedro, cara, tu deu uma desviada aqui. Não é assim que a gente combinou de Sim. fazer, sabe? Não é por esse caminho que tu tem que ir, porque não foi isso que a gente estabeleceu lá no começo. Então eu dei essa autoridade para as pessoas porque Deus falou muito claro para mim. Eu dei chance para muitas pessoas na cidade de Três Coroas e muitos não souberam o que fazer. Então a gente iniciou com tranquilidade, com um violão, né, na sala da nossa casa naquele próximo domingo. Então depois dessa sexta a gente fez o primeiro culto. E a ideia central era, vamos, se semana que vem o Mickey e a Lívia quiserem culto na casa deles, nós vamos fazer culto na casa deles. Se os outros quiserem, a gente vai girando assim. Sim. Porém, chegou muito Sim. rápido, muito rápido. No início a gente não pôde fazer assim. Tu lembra Pô, quanto Por causa tempo do deu? número de pessoas. Umas pessoas. Não, lá em casa, na verdade, a gente fez Fez o um primeiro culto só, né? Culto. primeiro culto, porque daí naquela semana, com essa intenção de fazer cultos nas casas, Sim. teve uma irmã que convidou nós, olha, eu quero um culto na minha casa, a gente foi naquela semana, e ela tinha convidado um casal de amigos nossos, né, que uma pessoa que caminhou bastante Uhum. comigo com a Dana no tempo da religiosidade, e um outro amigo de infância, que então estavam casados, e aí a gente fez o culto ali no final, ele chegou para mim e perguntou, tá, como é que vocês estão fazendo, onde é que vocês estão fazendo culto? Eu disse, a gente iniciou na sala da minha Tamo por casa, aí. Então, mas Tamo aí. a ideia ia ser fazer de casa em casa, só que já deu Sim. bastante gente. E a Dana, daí naquela semana, ela falou para mim assim, Alice, Pedro, nós temos que ter uma referência, porque como é que as pessoas, para convidar, como é que as pessoas vão ir? Tipo, nem a gente não vai saber onde é Sim. que vai ser os cultos. Vamos. E aí eu Onde disse, é que vai ser o culto? Não, espera até sexta-feira, A gente vai. à meia-noite, que eu te digo. que a gente vai definir. Então ela falou isso. E para ver como Deus ele é pontual, quando é algo estabelecido por Deus é tremendo. Então ele chegou para mim e disse: "Ah, mas tem a garagem lá de casa que tá vazia. Por que que a gente não começa a fazer os cultos lá?" Então ali a gente, ó, Iniciou né, a... iniciamos então Com cadeira de praia, uns bancos. uma cadeira de Não, praia, uns bancos e um acho latão, não tinha um latão não, ainda? não, Não eles tinha, tinham né? uma mesinha lá que Tinha a uma gente mesinha, é usava. verdade, é verdade. E o Violão. violão, e o Eduardo tinha um carrom também. É, Um o carrom violão. mais simplesinho que nós tínhamos do que esse que a gente tem agora. E ali se iniciou também o Ministério de Louvor. Um só E mesmo. ali iniciou o Ministério de Louvor, ali iniciou os homens, ali iniciou as mulheres, ali iniciou a escola de cicatrização, ali iniciou os jovens. Tudo naquele ambiente que era na garagem de uma casa e que Que é do então espaço que a gente tem aqui agora. e que daí então a gente já tinha um lugar para botar o endereço, Sim, o endereço da igreja, referencial. né? Então o início foi mais ou menos isso. é porque a gente não queria gastar, pagar aluguel, assim, Sim. porque a gente não, né, como o Pedro falou, eu lembro que no começo a irmã Tati disse, Pedro, não tem como não vender meio frango.
Não Não tem como tem, não fazer um chá não ou tem, meio ela frango, né? dizia, não tem como sobreviver. Tem sim, nós vamos ver, é isso, é o que o Senhor estabeleceu, vai ser dessa maneira, nós vamos caminhando de acordo, ele vai nos mandando. Porque na real essa é a cultura, né? Precisa de uma coisa, mas vamos fazer um chá, Então fazer a um gente frango. sempre pensava, nós não É. vamos, daí pensava, daí naquele tempo nós ficamos na garagem, que foi o quê? Não, foi mais. 2 anos? Quase 2 anos. Até o meio de 2000. E a gente, vamos sair daqui, até porque até então era uma casa, né? Então a gente, como é que a gente faz? Só que a gente não queria dar nenhum passo sem o Senhor, nós não queria. Então nós começamos a morar, quanto tempo antes nós começamos a morar para Deus? Mais de um ano. Mandar, porque a gente dizia, nós não vamos pagar algo caro e deixar os nossos irmãos passar necessidade. Não, e fomos ver prédios, Viu? era tudo muito por caro tudo, né? para nossa Pra realidade. nossa né? realidade. Então a gente foi cuidando disso, porque a gente prefere ajudar, a gente é uma igreja que nunca cobramos nada, inclusive a escola que a gente faz, a gente não cobra nada. Tudo que a gente faz para jovens, para casais, nunca é cobrado nada. Se a gente faz uma janta em algum lugar para casais, a gente vai lá, o pessoal nos cobra, cada casal paga. Só lembrando, assim, Dana, que tá falando escola, né, pro pessoal que tá nos acompanhando. No próximo episódio a gente vai falar Agora sobre especificamente sobre os departamentos, como funciona o funcionamento do Ministério Um Só, né? Aqui a gente vai falar mais do início, então por isso que não Escolas vamos se aprofundar hoje Exatamente. nisso. E então a gente quando a gente precisa, tipo, vamos sair com os casais, vamos jantar no restaurante, a gente é cobrado o que o restaurante cobra. Nunca é colocado nada em cima. É só pra cobrir o custo mesmo, né? Passa do restaurante, então a gente sempre é muito aberto, tanto que na igreja na ceia, a gente sempre tem relatório do que entra, do que sai. Basicamente nós não fizemos nada para ter lucro financeiro. Nada, não temos lucro, né? Então, E todos os relatórios têm as notinhas, é. a moça lá é bem Tem tesoureira, bem exigente. Então, a Se gente não tem nota, não. E todas as pessoas que caminham com a gente têm acesso a isso. tem acesso a isso. Quando quiserem. Então a gente foi até que então apareceu então esse novo um lugar para nós, um valor muito bom, né? Foi maravilhoso. Deus nos deu ele, ó, tá aqui, um valor bom. A gente viu que poderia. Que era um bar. Era um bar. Deixou de ser um bar para ser uma igreja. Olha aí, ó, que revolução. Um avivamento já na cidade. E ali né? aos pouquinhos nós fomos arrumando do jeito que a gente queria, arrumando do jeito que a gente foi, né? Daí daqui a pouco Botar umas cadeirinhas melhor, um ar-condicionado, som, né? tudo paga. As 10 primeiras cadeiras nós compramos ainda quando tava na garagem. Na garagem, é verdade. E nunca tirando de dinheiro de ninguém, nunca perdendo horas falando sobre dízimo e oferta, sempre ensinando que era certo né, correto e pronto. Então Deus ele foi nos alinhando assim, um caminho, um passo de cada vez, e é o que ele tem feito com nós. O nosso ambiente ali é um ambiente que às vezes as pessoas dizem, a gente ontem conversava ainda no nosso Encontro online. e às vezes as pessoas têm desejo de ter uma grande igreja. Eu amo esse ambiente porque a gente se conhece intimamente, a gente conhece um ou outro, começa o culto, antes de começar o culto, os irmãos chegam e se abraçam. A gente, como então líderes disso, a gente conhece cada um, a gente conhece a história de cada um. Eu fico pensando numa grande igreja onde líderes, pastores não conhecem os membros que tem, né? Então, é assim que nós temos andado e eu sou feliz, né? E vejo que a nossa turma tá sempre caminhando junto, a gente está sempre nos mobilizando para fazer o que o Senhor quer e o Senhor sempre nos presenteia com coisas. Senhor, nós precisamos, queremos ajudar as crianças, queremos sair, que nem nós fizemos há poucos dias atrás, né? As pessoas, às vezes, a nossa rede social tá ali hoje mais para ir pro pódio, por isso aqui. Nós não mostramos a igreja, é o nosso, né? Acho que o Pedro vai falar isso depois. Mas nós temos trabalhado em cima disso. E é Deus que tem nos dado. Deus tem nos dado, ó, tá aqui, ó. Deus manda uma pessoa dizer, ó, tua igreja quer? Eu tenho brinquedos. Deus manda. Nós, né? E Deus tem cuidado de nós todos os dias. É isso que tu falou a respeito da gente não postar fotos de culto, né? Não postar vídeos durante o culto, que é uma prática que a gente vê hoje em dia, e a gente falava ontem, né, do que a gente fazia, né, o departamento de mídia. Tava ali, daí tem que tirar, e beleza, cada ministério tem a sua forma de enxergar, mas a gente enxerga isso hoje como uma coisa que já não faz parte da nossa cultura, né.
É tipo de chegar ali na frente, de tu tá num momento espontâneo, um momento íntimo teu com Deus, e daí tem um flash de câmera na tua frente. Então não tem como ficar confortável. Tem. Esse dia a Lívia falava assim, a gente foi em um ambiente sim, vai, tu tá adorando ali, daqui a pouco tu abre o olho, tem duas É. câmeras na tua frente. Daí, tipo assim, Não, tu vai ficar como? Confortável. não tem. Vazio. Porque tu não quer Vazio, aparecer feio é. na câmera, aí tu acaba se parando E quer aí, fazer- invasivo, porque tu tá É. num momento de adoração, tu quer se derramar diante de É. Deus, e aí tu tá ali, tem uma câmera e tu não. Que a gente não Eu- chora bonito. Não, É. Tem esse detalhe. não. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, ó. Nós estamos com duas pessoas fera aqui. O Mickey e a Lívia são duas pessoas fera no que eles fazem, trabalho aqui, vocês têm que ver ao redor aqui nosso. Com o nosso básico, que a gente pode, né? Que a gente consegue, né? A gente brincando, a gente queria o microfone aqui na nossa frente, Vamos né? ter um dia. Nós vamos ter um Vamos. dia, Deus vai nos dar, nós não vamos. E eles são fera no que eles fazem, os vídeos, eles são pessoas que trabalham com perfeição nisso. A Lívia é chata pra caramba, mas perfeição. E eu admiro muito o trabalho deles. E quando a gente, logo no começo, então a gente quis mostrar. Vamos mostrar o Ministério Só, vamos apresentar, nós precisamos apresentar. E foi feito, eles armaram uma estrutura, né? A gente fez uma estrutura de cinema. pra Um dia, nós. quem sabe, talvez, É, a gente mas- bota uns flashzinhos aqui. Isso. Mas não sei se vai rolar, não sei, não sei. Filmando, É. contando a história. A decoração. Tem umas gravações. Contando a história de um só e foi muito show. Só que cada vez que chegava, eu dizia, aí, Mickey, Lívia, tá pronto? Vamos começar? E sempre dava um problema. A gente tinha Dá gravado problema, tudo, né? E é. a primeira vez que a gente gravou, A gente gravou uns 3 vídeos. né? a gente montou, a gente pegou, eu comprei uma IDF, montou uma parada bem legal, assim. É. E daí a primeira a gente gravou, eu sei lá, eu E cheguei. montamos um cenário. Montamos um cenário, E luz, microfone, é. microfone, É, não vai. tão bonito como esse, né? Mas era o que a gente podia fazer, né? É. E foi lá, cada um gravou, passou a noite gravando. Bah, chegou naquela semana ali, eu fui botar Cartão de memória. o cartão de memória do computador. Cadê os arquivos? Corrompeu. Corrompeu tudo os arquivos. Deu, galera, vamos ter que gravar de novo. Tudo de novo. Vai lá, Mas vamos eslatando todos, de é novo. verdade. Demorou não sei quanto tempo depois, uma semana, 2 semanas depois. E a tava gente gravando. trabalha com uma área de governo. A gente tem, então, nós somos quantas pessoas? 9? Sei. Não. 8. 8 Nós pessoas oito. que a gente resolve sobre a igreja tudo juntos, né? A gente se reúne uma vez por mês, senta, resolve tudo junto. E então eu colocava lá no grupo, e aí, Mickey e Lívia, vamos lá, cadê a responsabilidade de vocês? E sempre pressionando eles e tal, e então chegou uma hora e eles, não, vai dar, vai sair, me enrolando, né? Nunca conseguia fazer. Não sabe. Não, a gente chegava pra É. fazer, eu simplesmente não conseguia fazer o negócio. Não conseguia editar o vídeo, não conseguia Na botar as coisas. sexta-feira, o Pedro sai pro retiro e ele, antes dele sair, eu disse, ô Pedro, dá um jeito, conversa. Bota em disciplina esses dois aí, cara, pelo Foi amor de junto. Deus. Tira a ceia do Não Não. fui, não. Não. Foi. Daí- Foi o Eduardo, acho que Ah, foi. do Eduardo. Eu disse, dá um jeito, resolve que eles precisam colocar isso. E o Pedro foi pro retiro, daí agora eu deixo pra ti. Daí tu foi no retiro, daí É, Deus falou, agora. bota eles em disciplina. Deus, ele sempre foi muito pontual com a gente e muito direto, assim, né? Então, quando eu tava nesse retiro, pensando muito nessa questão, no sábado de manhã tava um jovem pregando, lá, um jovem de Santa Catarina que tava pregando, e ele começou a lhe falar sobre Josué, sobre Moisés e tal, e aí ministrando, e ele chegou uma parte, ele ministrando sobre Moisés, ele soltou uma frase assim no meio, e Deus vem como uma flecha no meu coração. Ele disse assim: aquele que cria ponte nunca vai ver o mar se abrir. Vai. E aí Deus veio como uma flecha no meu coração e disse assim: vocês não precisam aparecer. É a hora de vocês se esconder. Boicotou nós. Só que aí tá, eu entendi aquilo, comecei a chorar, entendi, mas eu pensei assim: E agora? Tem que falar com a, A tem que patroa. falar com a Tem que patroa falar. agora. A patroa em tem casa. que falar com a pastora. Pastora, missionária, Não, desculpa, não, perdão. não. Não, Minha pastora Jordana. Tem que falar com ela em casa. E aí, e aí, Tu corta essa parte na sua editora, tá? Depois. e aí eu liguei pra ela, né? Terminou o culto ali, primeira coisa saí. Liguei pra ela e Oi, disse: amor. Dana, eu preciso te falar uma coisa dela. Tá, fala. O que tu fez? Aí tu acredita no que eu carrego? Ele foi sujo, né? Não, ele já foi. Não, a estratégia é boa, vou usar isso. Vou usar. Foi.
Olha a É, experiência, olha, hein? prestem atenção como se E fala. aí ela disse, claro que eu acredito. Daí disse, então, Deus falou comigo, nós não vamos postar nada nas redes sociais. Absolutamente nada. Falou firme, mas tava. E daí ela disse, eu já sabia onde eu tava tomando banho, Deus falou comigo a mesma coisa, no banho. Então, então assim, Deus, ele é muito específico, sabe? Muito específico. E ali a gente passou pro governo, passamos para a igreja, e absolutamente durante 5 anos, 5 anos a gente não postou nada. Tinha um vídeo, né, Tinha um Um vídeo. vídeo. na página, que foi o primeiro que vocês fizeram ali para depois de uma série de vídeos que nós iríamos colocar. E ficou aquele vídeo durante 5 anos ali. E chegou um período no meio que eu me lembro que vocês pediram, né, gente, vamos orar de repente para a Sim. gente colocar alguma coisa. Sim. A gente Não. orou, não foi liberado. Sim. Então, depois desses 5 anos, então, o que nós estamos fazendo aqui hoje, nós temos autorização de É. Deus, né? Porque a gente buscou isso, orou e ele nos liberou. E é muito importante dizer que as redes sociais do Ministério Sol nunca é para fazer propaganda do Ministério Sol. Logicamente que vai envolver, porque está Sim. ligado no nome, não tem como, né, tu separar isso. Mas muito mais a gente quer usar ali para propagar o reino de Cristo, né? O amor dele, a palavra dele. Então, por isso que a gente também não expõe culto, a maneira que a gente caminha dentro do ambiente de igreja, dentro do ambiente de culto, porque eu acho que isso, como o Mika falou antes, cada igreja tem a sua visão, a sua maneira de caminhar, o seu entendimento a respeito dessas coisas. Nós estamos falando o que Deus falou com a gente, né? E então a gente não fotografa culto, não filma culto. E não só culto, né? A gente tem muitas ações dentro As do ações que a ministério. gente faz também. Nós estamos escondidinho. Então Deus foi liberando de passo em passo. Eu acredito que esse podcast, né? Os vídeos que a gente tem posto ali são questões que a gente está tentando levar ao reino de Cristo. É um instrumento, né, É para um propagar o primeiro, evangelho, né? é O um objetivo primeiro. não é propagar, como tu falou, não é propagar o ministério, é o evangelho. Sim, Tem a consequência que, claro, o nosso nome vai tá estar ali, vai estar vai estar ligado, né? ligado o nome Mas do não é esse o Ministério Sol. objetivo, né? Então, Deus ele foi liberando a gente assim. Nós estamos aqui. Acredito que essa questão de culto, realmente, eu acho que nunca, 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 É assim. difícil. Porque até é uma coisa que a gente não busca em Deus, Não. né? Tipo, para fazer isso. E a gente, graças a Deus, vivemos assim. Graças a Deus, a palavra dele, ele cumpriu, né? Que ele disse: vocês não precisam aparecer, eu vou mostrar para vocês para quem for preciso. As pessoas começaram a vir, começou a vir. Então, a gente foi para esse prédio que a Dana falou. É um lugar onde a nossa realidade hoje supre, né? A igreja está suprindo isso com as contribuições do povo. E a gente vive tranquilo, digamos assim. Às vezes dá uma apertada ou outra, mas Deus ele tem suprido. A gente sempre tem um E lanchinho depois do culto, um café, Uma um chá, uma bolachinha, um bolachinha. chazinho. tudo 0800. É, tudo 0800, a gente tá E a gente sempre. vive com a contribuição do povo. Então, A gente tem um eu. povo que ajuda, um povo que. Nós temos uma caixa lá que quando alguém tem coisas em casa sobrando lá, ali, alimentos, e quem não tem, antes de ir embora, pega alguma coisa e leva embora. E eu acho que aquela ideia que a gente tinha no início, 5 anos atrás, de ter um ambiente de união, de todo mundo se conhecer, de proximidade, a gente mantém isso muito com o pós-culto, né? Sim, Porque a gente tá em Uhum. união no culto, mas a gente termina o culto e o povo fica ali. fica A ali. gente fica conversando. E é esse o objetivo do Tomando um cafezinho, café. da bolacha, do lanche O lanche sempre não no quer ir final. embora. Exato. Às vezes tem que mandar embora, porque já é tarde, o vizinho já começa a abrir a janela. Mas eu acho Mas- que isso vai de encontro muito com o nosso nome, né? Uma família em Cristo. Porque a gente realmente é isso. Exatamente. Todo mundo se conhece. Todo A mundo gente fala. falava, que a gente falou ontem no encontro online, a gente falava isso ontem. Todo mundo a gente é amiga, a gente se ajuda. Não precisa propriamente, às vezes, do Pedro e da Dana. Às vezes um amigo É, a gente se aconselha. E o incrível disso tudo que às vezes tu ouve testemunho, né? Que às vezes o ambiente do culto tá ali, tu prega, prepara uma palavra e alguém chega no outro dia e diz assim: bah, depois do culto o fulano me falou tal coisa ali que virou uma chave. É. Então é a comunhão, é estar junto, unidade, é né? entender, né, que realmente eu e a Dana, hoje a gente lidera, vocês são líderes dos jovens, mas ninguém é mais que ninguém. Todos ali têm uma As capacidade. crianças ministram pra nós. As crianças, ministros que Deus está fazendo no meio das crianças ali é fantástico. Então,
Inclusive, a gente tem um mini líder de louvor. Um mini, Futuramente líder, mas um mini. Então eu particularmente sou muito feliz assim com tudo que Deus tem feito, com o que nós estamos vivendo, de acordo com a capacidade que Deus Sim. está me dando para nos dando para cada tempo, né? Então, não dando um passo maior que a perna, a gente conseguiu adquirir um som, não é o som maravilhoso que todos queriam, mas é um som. Adquirimos mais algumas coisas porque Deus foi nos dando. E eu sempre digo assim, né? O problema das igrejas, que é aquela questão que a gente fala da estrutura no livro, né? O problema de muitas igrejas eles ter que, tipo, ser muito incisivo na questão financeira é porque eles geram dívidas. E quando tu gera uma dívida além da tua capacidade, tu tem que ser incisivo. Tu tem que gerar Algum meio pra algum meio para te conseguir cobrir ter as tuas recurso. dívidas, né? E graças a Deus a direção e a visão que Deus tem nos dado é essa, vão conforme eu tô liberando para vocês ir. Então, é assim na mídia, é assim nas nossas questões espirituais, é assim nas nossas questões de ação social. Sim. Então a gente vai fazendo conforme pode e nunca para aparecer, né? Isso é o mais importante. Tá? Mas Eu acho que essa visão de não aparecer e de querer propagar o reino, que é o que a gente tem buscado aqui nas redes sociais, vai muito de encontro com o nome também. Eu acho que é uma boa parênteses para falar do nome. pera aí, agora deixa eu mudar de lugar comigo. É. Então, Pera aí. Carlos Roberto. Cheguei agora aqui. boa noite, Mica. Boa noite, Então, tudo bem? trouxemos Prazer. Prazer. Tá. Então nós trouxemos aqui que a gente quer fazer uma pergunta, Fala, Micael. tinha muito. Tinha que ser- Ele fala melhorzinho. Dá uma entrada. Ah, depois eu... A gente, Cara, por A 20, gente vai fazer uma pergunta. a gente trouxe aqui pra tu falar. por R$29,90 por mês, eu vou te fazer um curso de oratória. Curso, Gil. Como se soubesse, né? Então, Mica e Lívia, eu me lembro que eu liguei para vocês, né, naquele sábado, e aí surgiu a questão do nome. Mas eu queria que contasse pro público em geral, Público em geral. como é que surgiu a ideia do nome Um Só, Nós vamos de lá. Nós estamos É, igual, né? que eram os jovens. E que Mas já ainda foi veio- conversar. E que já veio muito antes. Muito antes. Muito. Na real, o nome, ele nasceu... Adoro. eu sou Nome Ministério Só. um só. A palavra um só, É, um só. a palavra um só, ela veio há muito tempo atrás, né? Mais ou menos, a gente vai fazer Um Só 6 é anos. 2 palavras. Essas duas palavras, Corta. corta essas duas palavras. Não, corta. É. Não tem corte. Vai assim mesmo. Depois vocês me zoam. Ela nasceu, na verdade, há muito tempo. Acho que, se eu não me engano, a gente vai fazer 6 anos agora. Ano- Vocês, quando Metade do ano ficaram que vem. quanto tempo no ministério lá? Nós ficamos 3 anos. 3 anos. Então faz uns 9 anos. De Porque que nós entramos. 9, 10 anos, porque foi 1 ano e meio, mais ou menos, antes de vocês entrar no ministério. Não fechou bem 3 anos, deu uns É. 2 e 9 meses. Digamos assim, 9 para 10 anos ali, antes. Então já nasceu bem antes. Tu não conhecia Pedro de Deus? Não, me a gente conhece. conhecia Não, de mas- se ver. Não, mas não congregava. criança. Não. Não, a gente não frequentava, não tinha. Eu e tu não se conhecia. Eu não conhecia a Foi Lívia. admitido. Né, eu já frequentava o ministério lá junto. Não, bem antes de vocês, né? 1 ano e pouco antes de vocês. A gente já se conhecia de outros ministérios, sim, mas não tinha uma proximidade. Não Conhecia tinha os nenhuma pais, intimidade. né? Eu também, quando eles iam, quando o Pedro era líder lá no ministério, eu era uma criança, né? Eu ia na escolinha. Depois eu comecei a fazer parte dos adolescentes lá. Desculpa, entreguei aqui, não era. Sim, pessoal, É. assim, sexta-feira passada eu e a Dana fizemos 22 anos de casado. Aí eles estavam zoando em nós, que é quase a idade que eles Quase a têm. idade. Eles são um pouquinho mais velhos que isso. Mas mensalmente nós estamos pelos. 4 anos mais. Sem questionar. Não, e eu lembro que eu tava em casa, eu morava com o pai nessa época, e eu cheguei um dia em casa, assim, e fui pro quarto ler a Bíblia, tirar um tempo de oração. E eu lembro que naquele dia, orando e meditando sobre umas palavras ali, Deus me levou numa visão, né? É muito louco, assim, porque é difícil de explicar como é que é uma visão, mas é como se tu estivesse sonhando, mas tu sabe que tu tá acordado ali, né? Então é muito louco, assim. E nessa visão eu lembro que eu tava observando, assim, o centro da cidade, o calçadão ali, não era área coberta ainda. E observando, assim, uma movimentação de pessoas. E eu conhecia as pessoas, sabia que eram pessoas de várias congregações, assim, mas não tinha uma placa
eles não estavam levando a sua placa ali, não estavam levando a sua congregação ali. Não estavam identificando, eu sou da congregação tal, eu sou da congregação tal. Eu sabia, porque eu olhando, eu conhecia cada um ali, mas assim, tava todo mundo em unidade ali, sem carregar a bandeira, sem carregar a placa nem nada, todo mundo em unidade. E eu lembro que veio essa palavra, assim, durante essa visão, veio essa palavra assim, um só. Somos um só. Não existe placa, não existe denominação. A gente é um só. E beleza. Daí orei mais um pouco e a vida seguiu normal. Seguiu normal. E também não tive muito entendimento do que poderia ser daquilo ali. Eu lembro que depois eu fui ler, eu tava pesquisando ali alguns versículos, algumas coisas, fui para Efésios 4, que fala que a gente é um só corpo. A gente foi em Romanos também, 12, se não me engano, e que trazem esse aspecto, né? Somos um só corpo, cada um tem a sua função, mas a gente é um só corpo. E Efésios fala sobre a gente crer em um só Deus, que existe um só batismo. E eu olho, legal, né? É uma confirmação daquilo que Deus está revelou nessa visão. E foi passando o tempo, eu conversei com algumas pessoas, eu falei assim, Deus me deu uma visão, que será que pode ser? Porque bem nessa época, se eu não me engano, começando a ter um movimento de pessoas irem para as praças, fazer culto nas praças, né? Se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas se eu não me engano, nessa época, tinha um movimento em Brasília, o Céu na Terra, que eles faziam um culto nas praças, assim. E eu pensei, será que Deus quer uma coisa assim? Deus quer que a gente faça ali um culto na praça, um movimento, vamos criar um movimento nosso aqui. E nada ia pra frente, assim, das pessoas que eu conversava. Não sei, cara, não sei o que pode ser isso e tal. E, eu guardei pra mim, inclusive. Deus, Senhor, o dia que o Senhor quiser revelar o que o Senhor quer, tô aí, mas recebi a visão e guardei. E passou um tempo, passou um ano, 2 anos, que daí, quando o Everton começou a liderar, né, os jovens lá na outra denominação, eu lembro que ele chegou assim e disse, gente, a gente precisa de um nome. Para os jovens. Para os jovens, a gente precisa de um nome para os jovens. Daí começaram a dar uns nomes lá, ele, não gostei disso aí. Pausa dramática pra tomar água agora. E eu disse pra ele, cara, eu expliquei pra ele já meio que sabia, tem um nome assim, uma parada, um só, tem a ver com unidade do corpo de Cristo, não sei o que. Ele, gostei, vamos usar isso aí. Sem muito entendimento, só larguei, né, na minha falta assim, de entendimento, eu nem consultei a Deus, né, pra ver se ele queria que eu colocasse o nome ali e disse, cara, é isso, vamos lá. E ficou um tempo, né? Ficou esse nome, a gente fez coisas muito legais ali com aqueles jovens, né? Trabalhos muito legais assim, na rua, vários trabalhos de rua, Em outras cidades, a gente se movimentava bastante, né? E foi passando, daí chegou esse período que vocês vieram conversar, que a gente começou a ficar desiludido, teve a transição de liderança daquele ministério, então a gente começou a ficar desiludido com algumas coisas, não concordava. E aquele fervor do início desses dos jovens, um só, também já não tinha mais. Não tinha, porque na real o pessoal foi se dividindo, cada um foi para um canto, cada um Exato. nessa transição saíram, começou a ficar pouca gente ali, né, nos jovens. Então, e a gente foi se desiludindo com algumas coisas, algumas questões ali que a gente já explicou aqui, explicou nos outros episódios. E foi isso, daí chegou o momento aquele dia que o Pedro ligou pra gente, né, naquele sábado lá. E eu já tava com uma pulga assim na orelha, porque eu falava assim, Deus me deu esse nome e agora, tipo, sem entendimento, eu simplesmente larguei assim, né, e comecei a orar pra Deus, Senhor, dá estratégia, porque não é meu, o nome não é meu, né, não tem lá patenteado Micael isso. E não é meu, mas é do Senhor, então o Senhor dê estratégia pra nós, porque eu não sei o que fazer. E eu lembro que tu ligou pra gente e tal, daí tu conversas, Mica, tem alguma coisa com esse nome, cara. Tem alguma coisa. Eu disse, cara, deixa que eu vou trocar uma ideia. Daí chamei o líder da igreja, né? Disse, cara, sim, expliquei tudo pra ele. Deus me deu essa visão desse nome há um tempo atrás. Gostaria de ver contigo, né? Como é que a gente pode fazer e tal. Ele, não, cara, já estão pensando em outro nome, tem outro nome e tal.
Já tinham. Já tinham. Não tem problema. Não tem problema nenhum, fica em paz. Eu disse, beleza, então. Já minha oração pra Deus resolve aí. Tá Tanto que resolvido. eu e o Pedro tinha feito um moletom só pra mim e pra ele, de um só. Sim. E a gente, quando a gente foi a última vez lá, que ele pregou, Jovens. eu e ele fomos com esse moletom, né? Daí a gente Era um outro. tamo outro louco. Outro louco. Também. E daí conversei com esse pastor, tudo certo, não, fica em paz, pode usar o nome, Deus te deu esse nome aí. E também saímos de lá bem. Saímos de lá bem, mandei mensagem pra esse pastor que tava liderando ali, mandei mensagem pro pastor que tinha feito a transição, né, expliquei pra ele tudo, cara, tem uma consideração enorme por ti, porque posso falar o nome aqui, o pastor Juliano, né, Sim. ele foi bem Acho importante que na minha transição de Acho que religiosidade ele não vai também. processar. Não processa, não vai processar. Foi bem importante no meu processo também de sair da religiosidade, né? Porque, como o Pedro Adorno, eu não vivia, assim, bastidores e tudo mais, mas vivia meio por ali, assim, e tinha um entendimento que o pai participava mais de algumas lideranças, assim, e tal. E, tava meio assim, daí conheci o Ministério Libertação Plena na época e comecei a frequentar, primeiro que todo mundo. Eu ia sozinho no ministério. Depois minhas irmãs, a Jenny começou a me acompanhar. Daí depois os meus pais foram pra lá, né? Meu pai começou a ir pra lá e tal. E daí a gente ficou um tempo ali, depois eles saíram, eu continuei. E daí depois até o momento que a gente decidiu, teve a transição. E a gente foi caminhar com vocês, né? Então surgiu daí. E daí o Pedro falou comigo, cara, tem uma questão com esse nome. Eu mandei mensagem pra esse líder. E deu tudo certo. Desse Pedro, tem um aval, cara. Já temos uma já sala tem- pra já fazer tem as um cadeiras nome. de praia e o Na- nome. É no nome. Na primeira reunião na sexta-feira também foi falado isso. Foi falado. No nosso Sim. ministério, É. sei lá, ministério. Um só. Com esse e propósito. contada a história e também falado É. que tava Eu posso tudo até bem. ler o versículo aqui. Tava tudo bem com outro ministério. Exato. O Efésios 4:16 diz assim: somos todos um só corpo e temos todos o mesmo Espírito, e fomos todos chamados para uma mesma esperança. Existe um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Temos um só Deus, que é Pai de todos nós, e que está acima de todos e que vive em nós e através de nós. E tem o Romanos 12, né, que Paulo fala também que cada um de nós temos um corpo com muitos membros, e esses membros não têm todos a mesma função. Assim, em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um só corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Então, as pessoas, né, pode olhar assim, é um só, porque eles são um só, sozinho, melhor não. Na verdade, reflete uma vida em comunidade, em comunhão, né? Já foi falado isso, né? Mas, Já foi falado. mas a gente Eles são os tem- melhores? Não, a é gente justamente tem ao que ter contrário. a palavra, Do né? contrário, tu sabe que o É. mais engraçado desse fechamento assim de um só é que Deus, ele com nós assim nessa época de igreja assim, Deus, ele sempre tem um período que ele vai anunciando, né? E ele vai tocando no nosso coração. Então quando nós vamos ministrar tanto do louvor até a palavra que de começo até a palavra do culto, Tudo sempre Deus vai assim durante alguns meses dentro de um propósito assim, né? Exato. E daqui a pouco a gente sai, vai numa igreja de alguém que a gente vai estar junto, ministrar em algum lugar, ou ver, que a gente está sempre com umas outras igrejas, chega lá e Deus fala mesmo na nossa mesma situação. Então Deus, ele é muito bom com nós. Eu sou eternamente grata a Deus por tudo que ele fez, né? O Pedro falou no começo, a gente nunca, depois quando a gente saiu da religiosidade, a gente ficou um tempo parado, a gente nunca pensou em desistir, até porque desistir como? Né? Eu não vou desistir de alguém que me deu a vida, que me ama. E a gente saiu da maneira que a gente saiu, que já foi contado. Para mim, Jordana, que eu vivi tudo que eu vivi, o que eu fiz. Então, Deus nos dá uma nova oportunidade. E quando a gente começa a trabalhar no meio de pessoas, principalmente eu e Pedro, a gente trabalha muito com casais, né? E com famílias, e Deus sempre desde o começo tocou naquele lugar onde é que nós somos machucados, né? E nós conseguimos, através do nosso testemunho, da palavra que nós tinha, muitas famílias foram restauradas, né? Então, hoje, vendo a igreja do jeito que a gente vê pessoas. No último episódio foi o penúltimo do Júlio da Vitória, né? Foi o último. Eles falaram ali sobre. Eu não lembrava mais sobre a história do casamento deles. Que ela tinha me falado e eu disse: não, quanto é, nós vamos ajudar. É assim a nossa igreja. Eu não Mas lembrava é normal mais. pra É nós. normal para nós. Tá normal. Querem casar? Vamos fazer certo? Quanto é?
Então, beleza, nós resolvemos o problema, nós se juntamos como um corpo. Então, quando a gente está precisando de alguma coisa, a gente coloca no grupo, gente, ó, precisamos de tal coisa. Uns minutos até que todo mundo olhou o grupo, né? E nós podemos ajudar. Então, Ou até, só desculpa mas Não. até quando a gente vai fazer uma janta, tipo assim, quem não tem, quem tem paga pros que não tem, ninguém fica de fora. ninguém fica de isso fora. Nunca ninguém ficou de fora de É. nada por questão financeira. Nunca. Nós sempre estamos juntos. é algo que tá em nós, É. assim, é natural. Pessoas que abrem o coração, que um pro outro, pessoas que a gente brinca, a gente tem muita intimidade e eu amo o Mick e a Lívia pelo fato deles hoje, eles estão perto da gente, eles conhecem nossa vida, eles sabem de todos os nossos erros, das nossas chatices, das nossas incomodações, que nós somos chatos pra caramba. Mas mas a gente, das nossas brigas, nós somos ser humano, Sim. né? Então, só que muitas vezes eles acalmam o nosso coração, eles cuidam do nosso coração, eles ajudam, e agora, como o Pedro falou, que a gente estava de aniversário de casamento, eles ficaram com a Júlia para mim, pro Pedro dar uma volta. Cuidando da mulherzinha. E ou a Júlia cuidando deles, eu não sei muito bem. Então, Chegamos, tinha uma cartinha e tal, e eu ouvi coisas deles que alegram o meu coração, porque eles conhecem a minha vida, né? E eles puderam olhar para mim e dizer: o casamento de vocês, para nós é um privilégio, para nós é um ensino, nós espelhamos em vocês, né? E nós também nos espelhamos em vocês, né? Por isso que é bom viver nessa comunhão, né? De nós brincamos, nós rimos, nós brigamos, se for necessário, nós colocamos esse livro. Esse livro Tem aqui história. tem história. Tem história. Tem história. Esse livro foi muito louco para fazer. Deus mandou fazer, né? Mas foi um processo muito louco para fazer ele, né? Então, a Lívia conheceu a religiosidade através desse livro, né? Então, como já foi falado nos Eu ia stories, perguntando conforme ia regindo. Então, o assim. Pedro escrevia o livro ali no caderninho dele, passava para mim ler, daí a gente conversava sobre isso, ele passava para o computador e mandava para a Lívia fazer o trabalho, para o Mica, e ali ela ia fazendo isso. Daí nós se reunia, chorava, brigava. Quando a Lívia passava de volta para nós ler ele, eu e o Pedro sentava ali e chorava, né? Chorava porque é a nossa história de vida, que é a nossa história de vida. A gente abriu o nosso coração, né? E é o que a gente faz na igreja. A gente abre o nosso coração. A gente sempre diz: se você esperar algo de mim, do Pedro, você não vai ter nada. Porque nós somos seres humanos igual a vocês, a gente é falho. A nossa expectativa sempre vai estar em Cristo. O Senhor é que nos sustenta todos os dias. Porque a Dana tem 1 milhão de vontade de voltar a ser a velha Dana de trás, nos momentos de dores. Mas daí eu posso chegar na minha intimidade com Cristo. E isso não me faz mais, não me dá mais o direito de errar, né? E eu posso ser livre. Porque na religiosidade tu não podia ser livre, tu não podia dizer eu tô mal. Tu não podia dizer hoje eu tô com vontade de errar ou tal. Deus o livre, isso não pode ser. Esconde isso. E aqui eu posso dizer, eu posso chorar para Lívia, eu posso dizer eu tô mal, eu tô precisando disso, tô precisando daquilo, e isso é bom. E o Senhor tem feito isso dentro daquele ambiente que nós estamos. Que aquilo ali é um corpo, gente. Nós estamos ali adorando a Deus, mas daqui a pouco se levanta alguém do seu lugar, vai lá na frente e começa a ministrar. Através, às vezes, da sua vida, de um testemunho, através de uma palavra que Deus deu naquela semana e que acontece, né? Porque a gente pensa, pô, nossa, eu tenho que preparar uma grande palavra, um grande pregador, e daí tem um irmão que chega lá e diz: pai, eu conheci o amor de Cristo olhando para a vida do meu outro irmão, que tinha uma vida ruim, e hoje ele tem uma vida boa. Né? Eu não sou bom de palavras, mas o meu coração é assim, e daí dele sai tantas coisas. Então, a gente vê as crianças ministrando, é muito lindo. Deus, nós não merecemos. Nós não merecemos esse amor, mas ele nos ama. E esse é o privilégio de viver num corpo também, né? Tipo, a gente tem vocês como pastores e a gente respeita vocês por isso, mas a gente tem uma amizade muito grande. E isso nos dá a oportunidade também de nos afiar, né? De nos corrigir quando a gente tá indo, pô, tu tá indo demais. Ou acho que tu não falou uma coisa aí, o Pedro. A gente também tem a gente brinca muito contra, mas eu sou incomodo o Pedro. Quando ele fala umas coisas erradas. Mas é essa questão da gente estar sempre se
ajudando É. até pra gente não E é o que traz o desvirtuar crescimento. Traz e não desvirtuar daquilo que Deus nos deu no início e que a gente tá há 5 anos caminhando e a gente não saiu disso ainda, e glória a Deus por isso, porque a gente também tem uns aos outros que a gente pode ser sinceros e falar, pô, acho que vamos. Sim, Tô saindo aí, tu tá. é exatamente. Sem medo de ser É, retalhado. agora- É, porque Como é por aconte... amor. Ai, É. Jesus. Agora eu lembrei que Me deu uma câimbra Dá da... uma câmera. Ih, eu lembrei do dia, gente. Meu Deus. fica de pé, fica à também, vontade. Não, deu. a gente, assim dos Eu detalhes, tô vendo que com a perna ele começa a subir. assim das vezes, mas eu lembro que uma vez eu tava bem assim, mal, assim, emocionalmente, por uma situação que tinha acontecido. Eu saí de um culto, o culto de ceia, tava tudo muito bem, mas daí veio algumas informações, a gente, ser humano, machuca, e eu vim para casa, troquei minha roupa, sentei na minha piscina em casa, botei os pés na água, chorei para Deus assim, e tô ali conversando com Deus, daqui a pouco, quando eu vejo, toca a campainha lá, ou bate lá, era a Mica e a Lívia, e a Lívia já entra na minha casa, eu vi que ela entrou, eu olhei assim da piscina, ela entrou para dentro de casa, daqui a pouco volta ela com uma champanhe, 2 copos, senta na beira da piscina e disse, vamos brindar. Vamos Daí ela, eu tô aqui contigo. Daí eu pude sentar com ela, conversar, chorar e voltar ao rumo, porque de vez em quando o inimigo é sujo, né? Ele tenta nos tirar um pouco do foco. Mas vem alguém que diz, ó, vamos embora, vamos sacudir a poeira, vamos ali, nós estamos juntos, nós estamos contigo e vamos É, caminhar. Um ambiente de verdade, É. gente. eu sempre falei, né, desde o começo, teve um Jesus, ele chegou, logicamente, não querendo comparar Jesus, mas ele chegou a uma altura com os discípulos que ele disse assim, eu não chamo vocês mais de servos, mas sim de amigos. E é o que eu sempre tentei desenvolver com todas as pessoas que a gente cuida ou lidera, de fato, mas não é ter um relacionamento de alguém que é superior para alguém, como acontece em muitos lugares, né? Ah, é o pastor e... Cara, eu às vezes eu sou. Eu até digo que, né, tem aula dos temperamentos lá, eu até digo que é um dos meus problemas. Eu sou muito brincalhão. Eu faço muitas vezes graça de tudo, assim, às vezes até em momento sério. As pessoas estão falando comigo, eu tô. Porque eu Mas- tenho. Contando piada. E eu trago isso de casa, do meu pai, sabe? Sim. E, e a gente é assim, mas eu sempre vou preferir ser amigo das pessoas, que as pessoas sejam meus amigos. Nunca tive assim por. Ah, eu sou pastor, essa aí. Até o fato que eu nem gosto de falar que eu sou pastor. Mas eu não nunca quis ser superior aos outros. Mas isso que a Lívia falou, bem importante. A gente tem um vínculo de amizade, né? A amizade. E a amizade é isso. Às vezes tu vai ter que falar o que a pessoa não vai querer ouvir ou não vai gostar de ouvir, mas que é necessário para que ela cresça. E graças a Deus, né? A gente tá crescendo nesse ambiente, né? Estamos crescendo juntos e tentando cada dia mais melhorar, tentando cada dia mais se aproximar da imagem e semelhança de Cristo, que é o que Deus nos pede, né? Cara, acho que é isso aí, né? Acho que deu pra, em 1 hora e alguns minutos aí, deu pra falar bastante, né? Sobre. Só lembrando assim, Mica, um pouquinho sobre a questão do nome, né? Sim. Que bem nessa nós estamos falando aqui, mas a gente recebeu um convite então esse ano, primeiro ano que nós fomos convidados É. para participar da Marcha para Jesus na cidade de Três Coroas. Então, até deixar o convite para quem nos ouvir dia 15 de novembro vai acontecer essa Marcha para Jesus. Às 16 horas e 30 minutos nós vamos nos reunir no ginásio municipal ali de Três Coroas, caminhar até a praça, onde vai ter apresentações das igrejas, louvor, enfim. E quando a gente foi na primeira reunião, foi isso que a menina lá falou, né? Nós estamos fazendo um evento sem placa de igreja para que o povo se une e seja um só, É. né? E, Bem parecido com a visão, né? Literalmente, ela literalmente, então Deus nos introduziu nesse ambiente bem na época da gente contar assim publicamente como é que foi que veio o nome. Então, é muito importante isso porque é uma questão espiritual também. Eu entendo assim para nós, né? Deus nos colocando nesse lugar. E o que vai acontecer lá é exatamente isso, né? Um lugar onde vão se reunir várias denominações, mas sem o intuito de Sim. propagar uma denominação. Tanto é que ninguém vai colocar nome de nada, não vai fazer propaganda de igreja nenhuma. Vamos caminhar lá como um só, que eu acredito que é quando no começo desse ano a gente fez um estudo sobre as 7 cartas do Apocalipse, né? Então Jesus ele não escreveu cartas para uma igreja específica, ele mandava escrever cartas para uma cidade.
A cidade de Filadélfia, a cidade de Éfeso, a cidade. Então eu creio muito assim que é o que Deus enxerga. Deus não enxerga o ministério um só em Três Coroas, Sim. ou a Assembleia de Deus, ou não sei, outra igreja. Deus enxerga a cidade de Três Coroas. E nós fazemos parte desse contexto. Nós somos uma pequena porção nesse contexto, né? Um ministério um só. Mas eu acredito que quando Deus vai comunicar algo, ele comunica com a cidade, não com um ministério Sim. específico. É isso, gente, É da isso minha aí. parte. Não, tá ótimo. Pra encerrar assim com essa. Tá ótimo mesmo, mas acho que é isso aí. Deu pra esclarecer também bastante, né? Como é que a gente iniciou tudo isso, Sim. como é que foi a nossa caminhada. E não sei, mais alguma consideração final? Quer falar mais alguma coisa? Não? Já Gostou? gostou? Se adaptou? Gostou da sua participação? Foi, terminou Eu fui também. intimada pra estar nesse lugar, porque o meu lugar é atrás das câmeras, Vamos né? ver se a Júlia tá fazendo. Coordenando Ó, as sabe por coisas que a ali. gente trouxe ela pra cá? Porque ela só ficava apontando nossos erros. É, Toda a gravação tinha Agora um vai erro ser dela. eles falando Agora de nós mim. vamos falar dela. agora tá a Julinha Eu vou lá. fazer os cortes só da minutagem que ela fala, a gente vai Isso. apontar agora. Daí agora, a Júlia tá atrás das câmeras. A Júlia e a Fiota estão cuidando de nós. Mas é isso, né, gente? No- Quer falar, né? Eu te cortei, pode falar. Eu só ia agradecer por estar aqui. Não sei quando voltarei, mas obrigada por sair atrás das Vai câmeras. voltar em breve. Mas Nós vamos ter o nosso. Ah, Vamos tirar eles. Vai ter- Querem tirar nós agora aqui, cara. Daí vai ser umas 5 horas. Quer que eu falo? Isso. Vai ser conversa. Quer não que eu fale o termina. nome Não, do. não vai ser o Pedro que vai voltar. Porque não é bom em nomes. Mas é isso, eu quero agradecer. Eu sou muito grata pelo que a gente vive no Ministério Um Só, pela forma que a gente caminha e por a gente ter se mantido nisso. Deus sempre tá à frente de tudo. A gente, que nem a gente sempre falou aqui, a gente não, até hoje não deu e não vamos dar um passo se Cristo não nos direcionar para isso. Então nós seguimos lá num prédio que era um bar e hoje é uma igreja, sem uma placa na frente, sem postar nada dos cultos ou do que a gente tem feito, mas Cristo tem se movido de uma forma extraordinária nos nossos cultos. E quando a gente se reúne, não só em culto, mas quando a gente está junto, Cristo, ele tá no meio. Então eu sou muito grata pelo que a gente vive, pela vida do Pedro e da Dana, por estar à frente desse projeto que Deus colocou no coração deles e do nosso, consequentemente, né? Então eu sou muito grata e se alguém ficou curioso aí, vem e veja, né? É o nosso ditado. Vem e veja. Não estamos aqui para propagar a igreja, mas se ficou curioso, vem e veja. É isso aí. Pedro. Né? Acho que só lembrar que no próximo, né, a gente vai falar mais um pouquinho especificamente de como é o funcionamento, as questões ali dos departamentos do ministério, a escola, principalmente da escola. Irmã missionária, pastora missionária. Por favor. Agradecer, eu sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida, né? Assim como a Lívia falou, vem e veja, né? É bom que nós temos vivido cada dia, né? Deus, assim como ele nos quebra, mas Ele nos ama também, né? Gratidão eterna a Deus pela vida de vocês, porque isso tudo acontece também por causa de vocês, porque eu e Pedro não rola nada para mexer no celular, é complicado, né? Mas Mais velha, vai. Agora, mas agora, agora daí vai Quer cortar dizer, do podcast. A agora, tá? realidade é essa. Perdão, Eu pastor. e o Pedro estamos juntos há 30 anos, então no tempo do nosso começo a gente se conversava por carta, né? Então nós estamos no meio dessas tecnologias, né? Essas transições. Nessas transições. A transição. Mas a gente investe no que a gente pode aí para a gente levar o amor de Cristo, que esse é o objetivo, levar o amor de Cristo e pessoas serem saradas, curadas, famílias serem restauradas, porque nós acreditamos na família, nós não acreditamos em divórcio, nós não acreditamos em famílias destruídas, nós acreditamos no amor, na reconciliação de famílias juntas, né, vivendo o amor de Cristo, assim como nós temos vivido, né? Nós somos uma família restaurada. Então, obrigado pelo carinho de vocês, que Deus abençoe e nós estamos por aí. Amém. Gente, obrigado pela vida de vocês, pela participação. Por perder a vergonha de estar aí também. Muito obrigado por você que escutou e você que assistiu a gente até aqui. Aguardem que vamos ter mais alguns episódios esse ano. Então, aguardamos vocês aí. Esperamos que esse conteúdo tenha edificado a sua vida. E o Pedro quer falar alguma coisa? Não, só tu vai colocar o link lá do WhatsApp da igreja, né? Sim, Caso alguém
precise de alguma informação ou ajuda. Ele achou que eu não ia Esse falar é o isso. trabalho. Ah, tá. Que bom que tu falou, porque eu realmente não ia falar isso. Eu só Eu realmente não ia falar isso. a gente se conhece. É, viu? Então, gente, vai estar ali o link do WhatsApp, vai estar ali o link do Instagram também, né? Pra você ter alguma dúvida, quer conversar, precisa de algum apoio, alguma questão aí, só chamar e ventilar que estamos à disposição. Independente se vai no ministério, se É, não vai, se independente, nunca com vai certeza. querer ir, precisar de ajuda É. para alguma situação, a gente está à disposição. Exatamente. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Valeu! Valeu.